Hoje, então, nós fecharemos a nossa disciplina falando sobre integração metabólica. E a gente vai centrar, então, essa última aula num artigo que foi publicado na Physiological Reviews, que é uma revista da American Physiological Society, é uma das sociedades, né, de fisiologia mais importantes de todo o mundo, e apesar, né, de ser a Sociedade de Fisiologia, ser uma revista específica, né, para fisiologia, e o artigo se chamar O Atleta Molecular, vocês vão ver que ele tem muito de bioquímica, né? A bioquímica e a fisiologia, elas estão completamente interligadas, né? E quando a gente olha, assim, o que esse artigo ele está abordando, a gente vai ver, eu vou dizer, bioquímica do exercício, né? Total, assim. E aí, outra pessoa que é da fisiologia vai olhar e dizer, é a fisiologia do exercício. Porque as coisas, elas são muito intrincadas, né? Muito complementares. E eu espero que vocês reconheçam aqui muito do que a gente viu ao longo do semestre. Essa aula é para a gente fazer um fechamento, então, né, de tudo que a gente já viu, e, claro, trazer algumas coisas novas também, mas de uma forma realmente mais... numa forma mais de concluir realmente, né, tudo que a gente viu na disciplina e integrar todo esse conhecimento. Então, quando a gente pensa, né, vocês podem aumentar o tamanho, tá, da tela, se vocês quiserem, fica melhor também para vocês enxergarem. Fica nos 3 pontinhos que vocês têm ali na tela de vocês. Então, quando a gente pensa, né, na evolução da humanidade, ela está intimamente ligada à obtenção de uma marcha bípede ereta que conferiu uma vantagem para a locomoção, o forrageamento, que é a busca de alimentos, reconhecimento de presas e predadores. E ocorreram concomitantemente, então, com toda essa evolução, modificações na estrutura óssea, cartilaginosa, dos membros e articulações maiores e arcos plantares semelhantes a molas, combinados com um sistema robusto de percepção, controle motor e fino e equilíbrio, e foram associados, então, a um tamanho cerebral maior e a uma sofisticação cognitiva também, que foi coevoluindo. Então, a gente teve uma evolução, na verdade, sistêmica de todos os órgãos para que a gente pudesse chegar no humano moderno que a gente tem hoje ao longo, né, de todos esses milhares de anos de evolução. Mas aqui, hoje, a gente vai falar de um aspecto mais relacionado ao desenvolvimento atlético. E para isso, a gente teve que ter uma evolução ainda maior, com uma evolução de paradigmas e estratégias de treinamento, de suplementação alimentar. A gente falou, né, de dezenas de suplementos ao longo de todo esse semestre, também de inovações tecnológicas, de equipamentos e de facilities para o treinamento que permitem que a gente tenha o melhor ambiente, as melhores condições de treinar e avaliar ao mesmo tempo como o treinamento está sendo feito. Além da genética e epigenética desses indivíduos. A gente sabe que grandes atletas vão ter né, uma genética e uma epigenética muitas vezes muito privilegiada realmente para conseguir atingir um pódio, por exemplo. Mas, ao longo dessa evolução, a gente sabe que o estilo de vida comportamental e a disponibilidade de energia, elas foram determinadas pelos ciclos periódicos de abundância e fome, com certos genes evoluindo para regular o armazenamento eficiente e a utilização de reservas de combustíveis endógenos, que a gente chama de genes econômicos. Então, esses genes econômicos, ao longo de toda a evolução, eles foram muito importantes para nos manter vivos, né? A ponto de a gente não ter alimento num dia, no dia que tem alimento, eu super aproveito aquele alimento, eu armazeno tudo que eu posso, e a gente já viu aqui ao longo de todo o semestre que a nossa principal forma de armazenamento é a gordura, e em função disso, hoje, com toda a disponibilidade de alimento que a gente tem, esses genes econômicos que salvaram a espécie humana e fizeram com que a gente tivesse, então, a preservação da nossa espécie ao longo de milhares de anos, hoje eles são um problema, porque a gente tem alimento à disposição em alta quantidade, com um aporte calórico altíssimo, como vocês sabem, gerando a epidemia de obesidade que a gente tem no mundo todo, né? Mas essa é uma contextualização importante, mas quando a gente fala desse aspecto atlético, a gente vai deixar ela um pouquinho de lado. A gente falou bastante, né, de obesidade, de toda essa repercussão ao longo de todo o semestre, da importância do exercício nesse contexto. Quando a gente pensa, então, em formar, né, um grande atleta, a gente tem um aspecto multidisciplinar que a gente precisa considerar, que envolve a natureza
e o ambiente. E por isso que a gente tem aqui no centro, né, esse atleta com uma medalha, envolvido, né, pelo nature and nurture. Então, o ambiente em que ele está, a natureza dele, o que a gente não pode mudar, estão relacionados. Então, a gente tem a predisposição genética de cada um de nós. Então, os polimorfismos de algumas enzimas, de algumas proteínas que são essenciais no contexto da contração muscular, da formação das nossas habilidades, que vai impactar no nosso desempenho atlético, elas já estão pré-definidas. A quantidade de fibras do tipo 1, fibras do tipo 2 que a gente tem, elas já estão pré-definidas. A gente sabe que a gente pode ter pequenas mudanças, e essas pequenas mudanças, elas estão mais relacionadas à epigenética, a nossa história familiar, o nosso estilo de vida, a nossa experiência anterior, né? Como atletas, vai modular epigeneticamente a nossa expressão gênica, mas a gente sabe que tudo isso, de certa forma, é limitado pela nossa sequência gênica, né? Então, a gente tem como fazer adaptações de expressão gênica? Tem. Tem como modular o tipo de fibra que a gente tem? Tem. Mas a gente tem um limitante que é como a gente nasceu e como isso é regulado pela nossa sequência do nosso genoma. Então, eu posso ter modulações, mas elas não vão ser modulações extremas, porque a epigenética ela não tem esse tipo de perfil. Além disso, quando a gente pensa, né, no nosso nas nossas pré-definições, a gente também tem o nosso cronotipo. Então, o nosso ritmo circadiano, ele é diferente de uma pessoa para outra. Alguns de nós vão ser mais matutinos, outros de nós vão ser mais vespertinos, e é totalmente normal. Nos últimos anos, tem saído vários artigos mostrando que se a gente respeitar o nosso cronotipo nos treinamentos, ou seja, fizer o treinamento de acordo com o momento em que a gente está mais ativo, isso vai levar a um desempenho melhor. Então, a gente já tem na literatura artigos mostrando que o respeito ao nosso cronotipo ele pode trazer benefícios em desempenho quando a gente, né, aceita que nem todos nós nascemos para acordar às 5 horas da manhã e sair para correr, e sair para fazer academia, e sair para fazer nossa atividade favorita, né? Alguns de nós, como é o meu caso, não conseguem, e isso é, assim, temerário, ter que acordar tão cedo assim para fazer uma atividade física, porque eu sou vespertina, por exemplo. E o respeito ao nosso cronotipo, ele pode, então, sim, trazer benefícios. Além disso, dormir adequadamente, né? Como a gente viu nesse semestre, a gente tem uma quantidade enorme de hormônios que são produzidos de acordo com o nosso ritmo circadiano. E alguns deles são produzidos à noite, como é o caso do hormônio do crescimento. E também do cortisol. Então, o hormônio do crescimento, especialmente, ele está relacionado à hipertrofia. Se a gente não tiver uma noite adequada de sono, se eu tiver o sono entrecortado, se eu tiver insônia, eu vou acabar reduzindo a produção de GH e, consequentemente, eu vou aumentar a produção de cortisol. Então, eu vou ter uma diminuição do estímulo hipertrófico e um aumento do estímulo catabólico ou atrófico, que é mediado pelo cortisol. Além disso, o que está envolvido com, né, com não essa motivação, mas essa conquista que é, né, uma grande medalha, um grande desempenho para um atleta? Certamente, o aspecto mental, ele é definitivo. A gente, né, por muito tempo, ignorou que a gente precisa respeitar, né, o nosso sistema nervoso central, os nossos estímulos psicológicos, a nossa saúde mental, e hoje a gente sabe o quanto isso é importante. Então, a motivação, o willpower, que é essa nossa vontade, né, de conseguir algo, a perseverança, a percepção corporal, tudo isso é importante para que a gente possa atingir os nossos objetivos. A gente recentemente viu que uma, né, das maiores ginastas do mundo, né, que é a Simone Biles, uma americana, na Olimpíada de 2 edições passadas, ela tinha chegado na final e ela desistiu de competir na final. Não é porque ela não estava treinada, ela tinha chegado até a final, ela tinha todas as condições de ser campeã naquela modalidade, mas ela não estava bem mentalmente e ela optou por não competir na final. E aquilo foi, assim, um choque gigantesco para todo mundo. E ela falou, eu
tenho que cuidar da minha saúde mental, eu vou priorizar a minha saúde mental e eu não vou competir. E todo mundo achou naquele momento que a carreira dela potencialmente estava terminada naquele momento. Passaram-se 4 anos, a Simone Biles voltou na última Olimpíada, e eu acho que todo mundo lembra o espetáculo que foi, né? Ela foi novamente a maior medalhista que a gente, né, já teve nessa modalidade, se não em todas, né? E ela ganhou várias competições em várias modalidades de ginástica, e ela estava bem, né? Ela teve que fazer aquela parada naquele momento para recuperar toda essa motivação para voltar nessa Olimpíada agora e dar aquele espetáculo que todo mundo viu, então, né, não pessoalmente, infelizmente, né, porque nós provavelmente nenhum de nós esteve lá, mas pela televisão. Então, como é importante, né, hoje a gente cuidar da saúde mental e a gente respeitar a saúde mental e saber que ela é parte desse processo, né, de sucesso também. Além disso, outro aspecto que a gente abordou bastante aqui na disciplina foi a nossa microbiota, o nosso microbioma que está presente no nosso intestino. Então, lá no nosso trato gastrointestinal, especialmente, né, no intestino grosso, a gente tem uma quantidade gigantesca, a gente tem trilhões de bactérias, tem também fungos, né, tem também outros micro-organismos, mas especialmente bactérias que vão modular a nossa saúde também, utilizando tudo que a gente consome, especialmente fibras, né, para produzir pós-bióticos. E dentre esses pós-bióticos, em especial os ácidos graxos de cadeia curta, que têm efeitos no próprio intestino, que têm efeitos sistemicamente e inclusive no sistema nervoso central. A gente viu, né, os efeitos especificamente na musculatura, mostrando que eles podem alterar, né, a expressão de proteínas que fazem parte das miofibrilas e também que fazem parte das mitocôndrias. Então, eles também vão impactar nas adaptações ao exercício musculares, assim como em outros também tecidos do nosso organismo, como é o caso do cérebro, como eu comentei com vocês. Outro aspecto importante, né, para criar um atleta de sucesso, obviamente, gente, a dieta e os substratos ergogênicos, pensando em suplementos também. A gente viu ao longo de todo o semestre como carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas, minerais vão influenciar no desempenho. Pré-treino, o intratreino, o pós-treino, as 24 horas que a gente tem de nutrição, elas são importantes, mas em especial, né, nesse período que engloba o treinamento pré e o pós-treino, eles são os mais importantes, né? E como a gente precisa se dedicar a tentar melhorar e maximizar o máximo da nossa dieta para que a gente tenha o melhor desempenho possível. Outro aspecto super importante, a prevenção de danos musculares pela recuperação e reabilitação. Então, sempre que a gente tem, né, o treinamento, a gente tem muitos paradigmas de treinamento que vão levar, então, a macrociclos, a microciclos, a periodização do treinamento. E a gente precisa considerar a especificidade desses treinamentos, o tempo que a gente está treinando, a intensidade e a recuperação, para que a gente tenha um ganho adequado, né, de desempenho ao longo do período de treinamento e não tenha nenhum tipo de overtraining. E também não tenha nenhum tipo, né, de treinamento insuficiente, o que também pode acontecer. Então, esse treinamento ótimo, ele vai depender de uma reavaliação constante do treinador que está acompanhando esse atleta. Além disso, a gente ainda tem todo o aspecto, né, não só do treinador acompanhando esse atleta, mas todo o aspecto social que o envolve. A família, a equipe, o conhecimento, a educação, todos esses aspectos eles vão fazer e vão criar esse ambiente para que o atleta ele possa, então, atingir o seu melhor resultado, né, com todos esses aspectos multifuncionais, como a gente está vendo aqui, que o envolvem. E, claro, né, contando com a tecnologia, com equipamentos, com facilities que vão dar as melhores condições de treinamento, as melhores condições de avaliação também desse atleta. Então, a gente tem aqui um relógio, né, representando esse grande número de estratégias, de pequenos gadgets que a gente tem hoje, né, de wearables, que vão medir muitos parâmetros, né, do atleta e vão permitir que a gente faça, então, uma análise mais adequada do treinamento para poder também
fazer, né, com que a gente tenha a cada treinamento uma melhora da performance, reavaliando o treinamento por todos esses parâmetros que a gente consegue coletar em cada um dos treinos. E aqui vocês vejam que também aparece uma montanha, né? Na aula passada a gente falou, né, do impacto que a gente tem, por exemplo, com esses treinamentos em altitude, e de todas as limitações também que a gente tem em relação a isso, mas são estratégias de treinamento diferenciadas que podem ser utilizadas, né, dependendo da modalidade. Quando a gente fala de adaptações moleculares, a gente já estudou isso ao longo de todo o semestre, e eu acho que é importante a gente aqui finalizar com esse slide, né, que ele nos dá, num único slide, uma visão muito clara das modificações que a gente tem quando a gente fala do exercício de endurance, onde eu tenho uma performance melhorada e atrelada a um aumento do VO2 máximo. Esse VO2 máximo, a gente estudou ele aqui muito na perspectiva, né, de biogênese mitocondrial, de aumento de fosforilação oxidativa, aumento da beta-oxidação. Então, de todos esses aspectos que envolviam o metabolismo energético, o metabolismo mitocondrial. Mas ele é uma medida das capacidades combinadas do sistema nervoso central para recrutar unidades motoras, dos sistemas pulmonar e cardiovascular para fornecer oxigênio aos músculos em contração, juntamente com a capacidade desses músculos de extrair e usar oxigênio através de vias metabólicas oxidativas. Então, vocês vejam que tem todo um aspecto fisiológico e bioquímico unido para que a gente possa ter essas adaptações que representam uma melhora do desempenho, que a gente mede na prática, como um aumento do VO2 máximo ao longo do treinamento. Eu tenho adaptações respiratórias, então, por exemplo, um aumento da frequência da respiração, da ventilação máxima, um aumento, né, da capacidade também, né, dos músculos respiratórios, né, da potência desses músculos respiratórios. No coração eu tenho um aumento da hipertrofia cardíaca, e a gente viu na última aula que a hipertrofia cardíaca ela pode ser fisiológica ou ela pode ser patológica, e a gente viu que o exercício vai induzir um aumento fisiológico da hipertrofia cardíaca, o que é positivo. Um aumento também do débito cardíaco, isso vai fazer com que a gente tenha, né, um maior volume de sangue sendo ejetado e chegando lá na musculatura. No sangue, um aumento do hematócrito, da quantidade de hemoglobina, da densidade capilar, então a angiogênese também ela é estimulada pelo exercício, a gente viu os mecanismos associados também a uma série de fatores de crescimento e exercinas. Nos músculos, especificamente, um aumento do número de fibras lentas, de fibras do tipo 1, que são oxidativas, um aumento da mioglobina, que vai armazenar o oxigênio, e a gente tem ela representada aqui, um aumento da captação de substratos e o seu armazenamento. Então, eu tenho um aumento da captação de ácidos graxos e, consequentemente, eu estou captando ácidos graxos a mais porque eu tenho mais transportadores na membrana. E aqui está um exemplo, que é o CD36. Eu também estou captando mais glicose porque eu tenho mais transportadores de glicose na membrana e principalmente o GLUT4. O que eu faço com esses substratos energéticos? Os ácidos graxos eu armazeno na forma de triacilgliceróis, enquanto que a glicose eu armazeno na forma de glicogênio. Para momentos em que a gente vai ter essa necessidade, então, de utilização, eu tenho um número maior de mitocôndrias, como a gente pode ver aqui, aumentando essa capacidade oxidativa também, e, consequentemente, né, a gente mede isso aqui como uma capacidade de fosforilação oxidativa aumentada. Por outro lado, o exercício de força, representado aqui na parte azul de baixo, ele também vai trazer uma série de adaptações, em especial a adição de sarcômeros em paralelo, não em série, em paralelo, que causam um aumento do diâmetro da fibra, então causando essa hipertrofia. Em linha com o alto potencial das fibras do tipo 2A para aumentar a área transversal e a geração de força, a hipertrofia ocorre predominantemente nas fibras do tipo 2A em atletas de elite treinados de força. Então, a gente tem adaptações neurais com uma diminuição da atividade antagonista, adaptações cardíacas com aumento da hipertrofia cardíaca, como a gente já viu também na aula passada, um aumento do volume, né, sanguíneo, né, no repouso, então, consequentemente, a gente vai ter esse aumento, né, da ejeção sanguínea, e também, muscularmente, a gente tem essa hipertrofia das fibras e um aumento do número de mionúcleos. Esses mionúcleos, gente, eles vão ser inseridos na fibra muscular justamente pela fusão de células satélites. A gente viu a importância dessas células, que são as células tronco, né, da musculatura,
em 2 momentos. No momento que a gente tem a recuperação, a regeneração muscular e no momento que a gente tem hipertrofia. Então, por fusão, a célula satélite dos mionúcleos para a fibra muscular que está em crescimento, que está hipertrofiando, e assim a gente consegue manter a razão citoplasma-núcleo, e isso é importante, porque é justamente no mionúcleo que eu tenho o genoma, e que ele vai, então, né, aumentar a expressão gênica, aumentando a síntese de proteínas também naquela região onde ele está, né, cuidando ali da sua vizinhança. E a gente tem aqui representado justamente, né, esse aumento do número de ribossomos, sintetizando mais proteína, que são necessárias, obviamente, para a formação de novos sarcômeros, em paralelo, como a gente viu, induzindo, né, o aumento da área transversal das fibras, em especial as fibras do tipo 2A, então, como eu comentei anteriormente. E essas são as principais adaptações musculares que a gente vai ter quando a gente responde a um estímulo de exercício aeróbico ou quando a gente responde a um estímulo do exercício de força. Uma coisa também que é importante lembrar é que nem sempre, né, um treinamento, uma competição, uma modalidade, ela vai ser exclusiva, né, de força ou aeróbica. Então, na verdade, a gente tem sempre uma proporção, né, de treinamento aeróbico e treinamento de força em cada uma das modalidades. É importante sempre a gente avaliar qual é a modalidade do atleta que vocês estão atendendo para saber qual é exatamente, né, o tipo de adaptação também que vocês estão induzindo com o treinamento que está sendo feito. E quando a gente vai mais profundamente na musculatura, a gente sabe que nenhum músculo também é exclusivamente glicolítico ou exclusivamente oxidativo. E a gente tem adaptações que são específicas de cada tipo de fibra também. A gente sabe que a gente pode ter pequenas variações, né, de transição no tipo de fibra, que vão ser estimuladas pelo tipo de treinamento também que a gente está induzindo. Como a gente já falou, a gente tem parâmetros epigenéticos que podem estar relacionados também a essa transição do tipo de fibra. Mas especificamente avaliando, então, as características bioquímicas e funcionais de cada um dos tipos de fibras, a gente tem aqui, né, descrito nesse slide. Então, do lado esquerdo, a gente tem as fibras glicolíticas, onde a troponina C é capaz de ligar 4 moléculas de cálcio, enquanto que nas fibras oxidativas, que estão representadas aqui do lado direito, a troponina C é capaz de ligar 3 moléculas de cálcio. Então, a gente tem essa diferença já na sensibilidade ao cálcio, nesses 2 tipos de fibra. E, em conjunto com a capacidade de ligação do cálcio, eu também tenho uma resposta das proteínas cálcio-ATPase, cerca-1 e cerca-2, que é diferenciada nessas fibras. Então, na cerca-1, ela é mais sensível ao ADP, enquanto que a cerca-2, ela é menos sensível ao ADP. O que isso significa? Quando a gente está contraindo a musculatura, né, chegou o cálcio se ligou na troponina C, a troponina C deslocou ou promoveu uma modificação, né, conformacional na tropomiosina. A tropomiosina promove uma deslocação do ponto de ligação da cabeça da miosina com a actina e permite, então, a formação da ligação cruzada e, consequentemente, a contração muscular. Então, isso acontece quando ocorre esse estímulo para a contração muscular que vem, né, do motoneurônio. A gente vai ter a liberação de acetilcolina, que vai ligar no seu receptor específico, que é um canal iônico, deixa entrar sódio, eu promovo a despolarização da minha fibra muscular, e isso ativa canais de cálcio, e o cálcio entra na célula e promove todas as modificações que eu acabei de comentar com vocês. Aconteceu a contração muscular. Bom, o cálcio precisa ser recaptado. Quem faz isso é justamente essas proteínas, cerca-1, cerca-2 e RIR1, que está presente nos 2 tipos de fibras, como vocês podem identificar aqui na imagem, tá? Então, como vocês podem ver, a gente tem uma sensibilidade diferenciada da cerca-1 e da cerca-2 ao ADP. O ADP é um produto da hidrólise do ATP. Esse ATP ele é hidrolisado pela própria cálcio-ATPase, pela sódio-potássio-ATPase, que mantém o equilíbrio iônico entre sódio e potássio na célula, e é importante, então, para a repolarização da minha fibra muscular, assim como, obviamente, da miosina, né? A miosina é a grande degradadora, né, que está hidrolisando o ATP aqui. Então, o que acaba acontecendo, gente? Se a gente tem uma sensibilidade maior nas fibras glicolíticas ao ADP,
isso significa que elas vão fadigar muito mais rapidamente. E isso a gente consegue ver aqui nessa imagem. Eu tenho uma fadiga muito mais rápida, com uma diminuição da força muito mais intensa aqui ao longo do tempo, nas fibras glicolíticas, quando eu comparo com as fibras oxidativas. Por outro lado, quando eu penso, né, em força, eu tenho uma força muito maior nas fibras glicolíticas do que nas fibras oxidativas. A gente viu que o impacto disso, ele está justamente no recrutamento dessas fibras, dependendo da intensidade do exercício. Uma intensidade mais baixa vai recrutar todas as fibras oxidativas e não vai recrutar a fibra glicolítica em grande quantidade. A partir do momento que eu começo a aumentar por uma intensidade moderada, eu começo a recrutar muitas fibras do tipo 2A. Quando eu passo ali dos 80%, 90%, aí eu vou recrutar as fibras do tipo 2X. Quando eu chegar, né, no momento em que eu já não consigo mais, né, levantar aquele peso, no momento de falha, eu recrutei todas as fibras do tipo 2X, provavelmente, né? E eu chego, então, nesse momento de fadiga e tenho que parar a atividade, tenho que parar a contração, e a gente vai ver mais, né, mais tarde na nossa aula o que essa fadiga ela vai levar, né? Quais são os mecanismos também associados à fadiga. A gente vai rever, né? Porque a gente já viu também isso lá na nossa primeira aula. O gasto de ATP, gente, também é totalmente diferenciado nesses dois tipos de fibra, né? A gente tem um gasto de ATP na contração isométrica máxima de 4,7 milimol por segundo nas fibras 2A, comparado com um gasto de 7,2 milimolar por segundo nas fibras 2X, e quando eu estou em repouso, eu tenho um gasto de 0,008 milimolar por segundo. Gente, a gente tem um aumento de até 100 vezes aqui, como a gente está vendo no gasto de ATP, quando a gente começa a fazer a contração muscular, e em especial nas fibras 2X, ele é muito mais alto do que numa fibra 2A. E quando a gente compara, então, com o gasto nas fibras que são oxidativas, a gente tem um gasto muito menor em fibras oxidativas, 1,7 milimolar por segundo. E é justamente por isso que essas fibras oxidativas, elas também demoram muito mais para fadigar, porque eu tenho uma disponibilidade de ATP por muito mais tempo, já que eu gasto muito menos, né, nesse tipo de fibra. Os sistemas de regeneração do ATP também eles são diferentes. Quando eu falo em fibras glicolíticas, eu estou falando principalmente da via glicolítica, para a síntese de ATP, como a gente está vendo aqui. Quando eu falo da via das fibras oxidativas, eu estou falando das vias oxidativas. Então, eu tenho aqui a glicose sendo convertida a piruvato, o piruvato entrando na mitocôndria, e eu também oxidando via beta-oxidação ácidos graxos na mitocôndria. Então, além de oxidar o piruvato na mitocôndria, eu oxido ácidos graxos e a principal fonte de ATP, efetivamente, é a mitocôndria nas fibras oxidativas. Eu tenho, consequentemente, muito mais mitocôndrias também nas fibras oxidativas. 6% do volume em fibras oxidativas, comparado com 4,5% em fibras do tipo 2A, que são as intermediárias, e 2,3% nas fibras do tipo 2X, que são as fibras classicamente mais glicolíticas. Além dessa diferença na porcentagem, né, de volume ocupado pelas mitocôndrias, a morfologia delas também é diferenciada. A morfologia nas células glicolíticas é muito mais fragmentada, e isso significa que elas têm uma funcionalidade mais limitada, enquanto que é mais reticular nas fibras oxidativas. E isso já nos dá um indício de que essas fibras, elas efetivamente usam muito mais mitocôndrias, né? A gente tem, efetivamente, mitocôndrias muito mais funcionais com essa morfologia reticular, quando elas formam uma espécie de um retículo, formam uma espécie de rede. Além disso, a localização dentro das células também vai dar um bom indício da funcionalidade. No caso das fibras oxidativas, eu tenho muitas mitocôndrias reticulares, como vocês estão vendo aqui, que estão na região intermiofibrilar, disponibilizando ATP para a contração muscular. Enquanto, quando eu olho as fibras glicolíticas, eu tenho uma menor quantidade de mitocôndrias intermiofibrilares. Elas estão mais presentes nas regiões próximas à membrana subsarcolemais. Outra diferença que a gente tem é a deposição de triacilgliceróis intramusculares.
0,1% do volume em fibras do tipo 2X, eu efetivamente utilizo muito menos ácidos graxos no sistema oxidativo das fibras glicolíticas, enquanto eu tenho 0,5% do volume das fibras oxidativas composto por triacilgliceróis armazenados em gotículas lipídicas que vão ser oxidados pelas mitocôndrias. Uma outra diferença é a densidade capilar, que é maior em fibras oxidativas, então elas estão mais vascularizadas, justamente para trazer mais oxigênio, mais glicose, mais ácidos graxos do sangue e remover o lactato e a amônia mais rapidamente também. Então, são alguns, né, algumas das características mais importantes de fibras glicolíticas e fibras oxidativas. Vocês vejam que muitas dessas a gente, né, já tinha, obviamente, comentado ao longo de todo o semestre na disciplina, mas aqui a gente tem números, né? Coisas que nos dão um impacto um pouquinho maior e uma ideia mais clara, né, da diferença desses dois tipos de fibras. Até aqui, gente, como estamos? Tudo tranquilo? Tudo certo, maravilha. Então, vamos seguir. A gente falou brevemente, em alguns momentos na disciplina, sobre memória muscular. Então, vamos explorar um pouquinho mais o que se sabe sobre memória muscular hoje. Por muito tempo, se falou em memória muscular utilizando uma teoria de mionúcleos, de domínios mionucleares, tá? E essa, efetivamente, é a teoria mais antiga. A gente vai atualizar ela hoje aqui. Então, a memória muscular baseia-se, em parte, na aprendizagem motora, na coordenação intra e intermuscular, na experiência prévia de percepção corporal, na resiliência para ceder à dor e à fadiga e na antecipação do esforço. Então, a gente sabe que a memória muscular, ela é dependente não apenas do músculo, mas também do que a gente tem, principalmente no nosso córtex motor. A gente sabe que uma criança, por exemplo, que começa a treinar numa determinada modalidade, ela mesmo que pare durante muito tempo, né, durante a sua adolescência, como um adulto, jovem, quando ele voltar a treinar esse indivíduo, ele vai ter uma facilidade maior naquele esporte em que ele já teve um treinamento quando era criança. Porque, de certa forma, a gente tem uma memória, né? Uma percepção corporal mais detalhada de como é que é aquele esporte. Então, a gente tem modificações que ficam ao longo de toda a vida. Por isso que se coloca aqui esse memória muscular entre aspas, porque não é só muscular, porque a gente também tem um componente neural importante. Mas aqui a gente vai falar especificamente, né, do domínio muscular. Então, a teoria mais antiga é a teoria do domínio mionuclear, onde os mionúcleos deveriam ser perdidos durante a atrofia muscular induzida pelo destreinamento. No entanto, pelo menos em modelos animais, o número de mionúcleos permanece elevado após um curto período de desuso, apesar da perda da massa muscular. Então, eu tenho, no momento que eu estou treinando, a adição de mionúcleos, e é isso que a gente consegue ver aqui nessa imagem. Então, as células satélites, né, elas vão fusionando com a fibra muscular, a gente vai ter a doação de mionúcleos. No momento em que eu tenho uma fase de destreinamento, eu paro de treinar, eu deveria perder esses mionúcleos. Mas se observou em estudos que, na verdade, a gente não perde. E quando a gente volta a treinar, então, eu tenho o retreinamento, eu tenho um número ainda maior de mionúcleos que são inseridos pelas células satélites, então eu tenho uma densidade mionuclear maior e, consequentemente, um aumento do potencial transcricional, o que faz com que eu tenha um ganho hipertrófico maior muito mais rapidamente. Tá? Então, essa é a teoria, né, que por muito tempo ficou conhecida como memória muscular, mas nos últimos anos, um crescente conjunto de evidências sugere o envolvimento de modificações epigenéticas da cromatina em resposta ao treinamento físico como um possível contribuinte para essa memória muscular. Então, hoje em dia, a gente já não fala apenas da teoria dos domínios mionucleares, e sim também
dessa nova teoria epigenética. Então, as evidências de remodelação epigenética em longo prazo, desencadeadas pelo treinamento de força, elas acabam se tornando muito mais robustas, porque hoje a gente tem muitos estudos mostrando que, em resposta a um protocolo de treinamento de força seguido de destreinamento e retreinamento, muitas ilhas CPGs permanecem hipometiladas durante o destreinamento e provavelmente contribuem para a elevada resposta transcricional dos genes associados durante o retreinamento. Por muitos anos, a gente não tinha metodologias para poder mostrar isso. A gente nem sabia, né, que isso acontecia. Então, essa teoria mionuclear, que era o que se conseguia observar, né, numa lâmina histológica, por exemplo, era o que se sabia, porque era a tecnologia que a gente tinha para fazer a avaliação. Com todas essas técnicas, né, de biologia molecular e o conhecimento de epigenética que foi surgindo a partir da década de 90, a gente começa, então, a especular que podia ter algo mais. E hoje, então, a gente já tem vários estudos que mostram que o treinamento, tanto em humanos quanto em modelos animais, vão levar a uma desmetilação do DNA. Então, aqui a gente consegue ver, ó, essa memory signature, né, que é essa assinatura, né, que vai ficar na memória. Quando eu tenho o treinamento, o que acontece? Eu vou ter uma diminuição da quantidade de CPGs metiladas. E aqui embaixo a gente consegue ver bem, ó. Essa aqui está desmetilada, essa aqui está metilada, essa aqui está desmetilada. Quando a gente tem a fase de destreinamento, eu permaneço com várias dessas ilhas CPGs desmetiladas. Vocês vejam aqui que eu tenho uma diminuição de hipertrofia, né? Mas eu continuo com aquela mesma assinatura. E quando eu tenho um retreinamento, eu diminuo ainda mais o nível de metilação. Ou seja, eu mantenho num momento ou numa situação hipometilada. E isso a gente já viu quando a gente estudou epigenética, né? A gente falou exaustivamente sobre isso. A hipometilação vai levar a um aumento da expressão gênica, como vocês podem ver aqui. De que expressão gênica eu estou falando? De proteínas miofibrilares, especificamente aqui, porque a gente está falando de treinamento de força. Então, são proteínas, né, que vão compor o sarcômero, as mais afetadas, e, consequentemente, as que estão sendo sintetizadas aqui. Qual é a resposta que eu tenho? Eu tenho uma hipertrofia muito mais rápida. Então, hoje, né, a gente acredita que esses dois sistemas estejam associados. Tanto, né, a permanência dos mionúcleos, quanto também a hipometilação do DNA, que faz com que a gente tenha, então, aliás, ela está aqui em cima, né? A hipometilação do DNA, que faz com que a gente tenha, então, esse aumento da expressão gênica, tanto pelo número maior de mionúcleos, quanto por essas modificações epigenéticas que estão presentes nesses mionúcleos. E isso se mostrou, então, verdade para estudos com animais, para estudos em humanos, e também, gente, para administração de esteroides anabolizantes, tá? Então, por esses três diferentes estímulos, né, ou metodologias, ou, né, modelos, se conseguiu comprovar que existe uma memória epigenética e celular que estão atuando de uma forma sinérgica para que a gente tenha esses efeitos. Só que às vezes, gente, não basta a gente mostrar o efeito positivo, a gente também tem que comprovar uma teoria pela situação inversa. E se mostrou justamente que, no momento que eu tenho uma atrofia, eu vou ter um aumento da metilação. Quando a gente tem a recuperação, ou seja, eu começo a treinar, eu aumento o número de mionúcleos e eu vou diminuir, então, essa quantidade de metilas nas ilhas CPGs, então eu vou ter uma região mais hipometilada. E quando eu volto a atrofiar, eu vou perder mionúcleos e eu tenho também uma região promotora gênica hipermetilada, diminuindo a expressão gênica. Então, também é verdade que a atrofia causa o contrário do treinamento, do que aconteceria na hipertrofia. Então, a perda de função, por exemplo, né, no câncer, em idosos acamados, né, ou que usam cadeira de rodas, alguém que tem algum tipo de paralisia, né, em modelos animais também se mostrou isso, a gente tem exatamente esses efeitos, que estão associados, então, a uma atrofia, né, necessária em função das condições daquele paciente, né, ou de um modelo animal,
e levando, então, a essas alterações, tanto, né, miocelulares quanto epigenéticas, comprovando essas teorias da memória celular, tá? Ficou claro, gente? Sim? Ótimo. São 9h16, gente. Eu pergunto se vocês querem fazer um intervalinho antes da gente começar a falar das fases do exercício. Que agora, quando eu começar, vai até o final da aula daí. Podemos continuar? Então tá bem. Eu vejo que vários de vocês estão escrevendo, também pode continuar. Ok. Então vamos lá. Então, quando a gente fala das fases do exercício, a gente nem sempre a gente pensa que o exercício não é, né, treinar e acabou. Não, eu tenho fases, né, que precedem e que também ocorrem depois do exercício, como um livro, né, que tem um prólogo e tem um epílogo, né? A gente também vai ter isso quando a gente fala, né, do exercício. Então, primeiro eu tenho a fase da antecipação, onde eu tenho uma ativação simpática. Então, é toda aquela, né, energia que a gente tem quando a gente está ali na linha de largada. Aí, largou, eu tenho a fase da iniciação, que é quando eu inicio o movimento. Eu tenho toda uma sinalização mediada, então, pelo motoneurônio. Depois, eu tenho a fase do exercício em si, que é o que mais vai durar, né? Justamente quando a gente tem, então, toda atividade, né, contrátil na nossa musculatura, onde eu tenho uma resposta a esse estresse, que é mecânica, redox, de aquecimento, proteostática, energética, de disponibilidade de substrato e de oxigênio. Olha quantas coisas estão implicadas e a gente tem que pensar quando a gente está avaliando o treinamento em si, o exercício em si, aquela atividade contrátil, ela não vem sozinha, né? Ela vem carregada de toda essa complexidade que a gente está vendo aqui. Até o momento em que a gente chega, então, na fadiga, na exaustão, no fundo do poço, né? Quando a gente já não consegue mais nem mover uma perna, um braço, né? Eu não consigo mais continuar aquela atividade e eu paro a atividade. Isso também é um processo central e periférico e que envolve uma sinalização redox também, por exemplo, como a gente vai abordar. Quando a gente fala de fadiga e exaustão, elas são diferentes, né? Uma é central, outra é periférica. A gente vai ver as diferenças e como a gente pode também passar por elas, né? Pensando no que acontece em cada uma delas. E depois, então, né, da gente parar a atividade, vem a fase de recuperação, que é a fase 5, onde a gente tem o reparo das fibras musculares, a regeneração da nossa musculatura, eu preciso repor os substratos, eu preciso pensar na proteostase, para que eu não tenha uma degradação excessiva da musculatura, né? Um catabolismo excessivo. E eu preciso pensar em estratégias, então, de recomposição dos meus substratos energéticos para uma próxima sessão de treino, né? Ou uma próxima competição. E isso, gente, é bem importante a gente pensar, porque muitas vezes acabou a atividade, a gente está tão feliz, né? E nem pensa no que vem depois. Mas sim, haverá amanhã e a gente precisa se preparar para esse amanhã. E tudo isso, gente, todas essas fases do exercício, elas são moduladas pelo nosso ritmo circadiano. Como cada um de nós, então, percebe, né, o dia, a noite e se relaciona, então, com essas fases, né, das nossas 24 horas. Então, vamos começar falando sobre a sinalização neuroendócrina que a gente tem na fase antecipatória e durante a contração muscular. Então, eu tenho os aferentes simpáticos, né, que vão liberar a noradrenalina, vão ativar via noradrenalina, então, os nossos neurônios que vão liberar acetilcolina, e também a noradrenalina diretamente vai ativar os receptores beta-adrenérgicos. Ativando, né, a noradrenalina, os receptores beta-adrenérgicos, a gente já tem uma ativação intracelular, por exemplo, da produção de AMP cíclico, que, como vocês podem ver aqui, ela está associada a um aumento do PGC1-alfa. Então, mesmo nessa fase, né, de antecipação do exercício, eu já tô
começando a produzir adaptações, porque eu aumento a produção de PGC1-alfa, que a gente sabe todos os efeitos que ele tem, em especial sobre o metabolismo energético. A acetilcolina que foi liberada, né, ligou no seu receptor, ela ativou canais de sódio. E esses canais de sódio fazem com que a gente tenha a despolarização da membrana e a ativação dos canais de cálcio. E, consequentemente, a gente tem, então, a saída de cálcio do retículo sarcoplasmático, a entrada de cálcio também, né, do meio extracelular, encharca de cálcio a minha fibra muscular e a gente tem o aumento de todos aqueles sistemas, né, que a gente já falou anteriormente, de contração muscular. Então, começa a contração muscular, eu tenho agora, eu preciso de substrato, né? Eu preciso de ATP para conseguir contrair e eu preciso de substrato energético para conseguir repor essa demanda de ATP. O que eu vou utilizar? Principalmente glicogênio nesse primeiro momento, né? Eu ainda não tive muita translocação de GLUT4 para a membrana, ela vai demorar algum tempo, né? Eu ainda estou mobilizando gordura, ela vai demorar algum tempo. Então, o meu primeiro substrato energético nesse momento realmente é glicogênio. E por que é tão importante, né? A gente pensar nessa quebra de glicogênio? Aqui a gente tem uma enzima, que é a glicogênio fosforilase, que é sensível a cálcio. Então, imediatamente o cálcio, né, que se dispersou por toda a célula, ele vai ligar na glicogênio fosforilase, vai ativar essa enzima e a gente começa a hidrólise do glicogênio. Também associado a isso, eu tenho a fosforilação dessa enzima pela pKa, que é ativada por esse AMP cíclico aqui. Então, o AMP cíclico ativa a pKa em resposta à ativação beta-adrenérgica e a gente tem a fosforilação da glicogênio fosforilase ativando mais ainda essa enzima, combinado então com a ação do cálcio, agora eu tenho ainda mais clivagem de glicogênio. Consequentemente, eu tenho essa disponibilização de glicose para que eu possa, né, dar início àquela preparação toda que eu preciso para o músculo começar a contrair. A glicose, principalmente, né, quando começar a atividade, ela vai ser degradada, ela vai passar pelo processo glicolítico e vai formar piruvato, e esse piruvato vai formar uma grande quantidade de lactato nesse primeiro momento. Também o piruvato entra na mitocôndria, também, mas a largada geralmente é muito intensa, né? Então a gente tem uma glicólise lática bem importante. Outro mecanismo que é ativado é a via da PI3K, cateia e mTOR. E isso faz com que a gente tenha uma inibição da FOXO3. Essa FOXO3, gente, é uma proteína, é uma via de sinalização, né, uma proteína que faz parte de uma via de sinalização que está associada à proteólise, como vocês estão vendo aqui, a degradação proteassomal de proteínas musculares. E é muito importante que a gente tenha essa ativação da mTOR bloqueando o FOXO3 impedindo o catabolismo muscular. Porque senão, gente, vocês imaginem, no início já da atividade muscular, eu tô ainda na linha de largada aqui, pensando que eu vou começar a fazer o exercício e o meu músculo já está querendo degradar proteína. Não pode, né? Não pode, porque senão a gente termina essa atividade aqui, né, com um catabolismo muito acelerado. E a gente tem que evitar. Então, essa ativação da via da PI3K, KTM-TOR, previne o catabolismo. Isso é muito importante para a preservação da musculatura. Eu tenho ativação dos neurônios motores na contração, então, das fibras musculares, a gente já viu aqui, né? Essa ativação, já viu que eu tenho entrada de sódio via canais iônicos, né, que são ativados pela acetilcolina, já viu que eu aumentei essa disponibilidade de cálcio intracelular, e o cálcio, além, né, de estimular, então, o glicogênio a produzir glicose, como a gente viu anteriormente, ele também vai induzir a contração muscular, como eu já expliquei para vocês, ligando na troponina C, ativando a tropomiosina, consequentemente, né, liberando o acesso da miosina à actina e induzindo o processo contrátil. Mas o cálcio também liga a outras proteínas, como é o caso da canquinase, e essas proteínas, elas vão ativar fatores de transcrição que estão associados ao aumento da disponibilidade de PGC1-alfa. E a gente também pode ter uma sinalização retrógrada, que vai aumentar esse papel regulatório sobre a junção neuromuscular e, consequentemente, né, fazer com que a gente tenha um aumento uma potencialização, né, desse processo de contração muscular.
Outro fator importante que a gente precisa considerar são os fatores neuroendócrinos, exercinas e miocinas. Aqui a gente tem, novamente, né, algumas das proteínas, né, e hormônios que são aumentados pelo exercício, que são liberados pelo exercício, e que podem ter funções tanto endócrinas, quanto parácrinas, quanto autócrinas. Uma série de miocinas, de miobólitos, então aqui a gente tem algumas delas, né? O lactato, o IGF-1, o fator de crescimento, testosterona, corticosteroides, adipocinas, hepatocinas, osteocinas, miocinas especificamente, né? Que são liberadas pela musculatura durante o exercício. Então, a gente viu várias, né? Irisina, BDNF, interleucina 6, apelina. A gente tem uma gama gigantesca de proteínas, né? E de outras moléculas menores também, como é o caso do lactato, que é um metabólito, ou moléculas muito maiores, como é o caso do IGF-1, que são produzidas, liberadas durante o exercício e que tem esse efeito sistêmico regulatório. Não apenas sobre a própria musculatura, mas sobre todos os órgãos e, inclusive, como a gente está vendo aqui, ó, sobre o sistema imunológico. Então, esse crosstalk do músculo com os outros tecidos, ele é muito importante e é ele que é responsável pelas adaptações metabólicas sistêmicas que o exercício vai causar e que a gente já discutiu, né, a exaustão nas nossas últimas aulas. O exercício também tem um componente mecano-sensor e de mitigação do mecano-estresse. Imagina, gente, o exercício ele vai levar, né, a uma sensação, a contração, né, da musculatura vai fazer com que a gente tenha uma modificação na estrutura daquela fibra muscular inteira, né? Então, além de ter esse estresse de cisalhamento, né, da ativação de integrinas e de outros receptores na membrana, esse processo de contração e relaxamento, ele vai modificar toda a estrutura da membrana, toda a estrutura miofibrilar e também do citoesqueleto. E isso vai levar à ativação, por exemplo, de quinases associadas ao estresse, como é o caso das MAP quinases, então P38 MAP quinase, ERK, JUNC, SAP quinase, o sistema do mTORC1. Esse aumento do cálcio também vai levar à ativação de fatores de transcrição específicos, a gente acabou de ver, né, nos slides anteriores. As modificações do citoesqueleto vão ativar também o sistema hipo e, consequentemente, a gente tem um aumento da expressão gênica de proteínas que vão levar a uma proteção do sistema e vão levar a um processo que vai induzir a resiliência da musculatura, impedindo que eu tenha a deformação do tecido, né? Que eu possa, então, voltar, né? E ter essa flexibilidade para voltar à mesma estrutura de antes, né? Do momento de contração, no momento que eu estou relaxando. Claro, a gente pode ter dano, sim. A gente tem dano com a contração muscular? Óbvio que a gente tem, gente. E é isso que vai levar à regeneração muscular e é isso que vai levar à hipertrofia também. Então, esses mecanismos, apesar de muito protetores, eles não conseguem evitar 100% dano muscular. E esse dano muscular, né, em certo grau, ele é necessário. Por isso que a gente tem esse estresse do exercício, né? É um estresse realmente fisiológico, né? Ele é um estresse que vai modificar a estrutura muscular. E essa modificação, esse dano, ele vai levar a uma adaptação, tornando esse tecido cada vez mais resiliente e mais fortalecido para as sessões futuras de exercício. O estresse oxidativo também participa, né, das respostas celulares ao exercício. Então, quando eu penso em estresse oxidativo, eu tenho principalmente dois conjuntos de moléculas muito importantes: espécies reativas de oxigênio e espécies reativas de nitrogênio. As espécies reativas de oxigênio, elas são produzidas em especial pela NADPH oxidase, que produz superóxido. Esse superóxido, pela superóxido dismutase, né, a gente tem várias isoformas, vai produzir peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio, ele tem muita função regulatória, sinalizatória, e um dos seus alvos está aqui, ó, NRF2. Via NRF2, a gente tem uma ativação junto com o PGC1-alfa, que é um coativador, né? O NRF2 é um fator de transcrição. A gente tem ativação, por exemplo, de proteínas, dos genes, né, que vão sintetizar proteínas que são responsáveis, então, por aumento da expressão de proteínas de estresse e antioxidantes.
E é assim que o tecido ele se torna mais resiliente, mais fortalecido bioquimicamente, com essa rede protetora, também molecular, quando a gente pensa, né, em antioxidantes. Então, as espécies reativas de oxigênio, elas podem atuar para o bem, e é o caso, então, da ativação do NRF2, é o caso, então, do estímulo, né, para a geração de força máxima, mas existe um limite. Quando a gente produz uma quantidade exacerbada de espécies reativas de oxigênio, esse peróxido de hidrogênio, que é tão benéfico para tantas funções, inclusive para a indução da hipertrofia, porque ele ativa mTORC1, esse peróxido de hidrogênio ele pode ser convertido a radical hidroxil. E aí a gente vai ter dano muscular, tá? Assim como quando a gente fala de espécies reativas de nitrogênio, a principal delas é o óxido nítrico, que tem uma função no aumento da captação de glicose, na indução da vasodilatação, justamente para esse aumento da captação de glicose e oxigênio, o aumento da ativação das células satélites, o aumento, né, de sinalizadores intracelulares, como é o caso do GMP cíclico, que também está associado à ativação do PGC1-alfa, mas as espécies reativas de nitrogênio também podem ser danosas. Além de poder inibir o mTORC1, quando o óxido nítrico em excesso reage com o superóxido, ele vai formar uma espécie reativa que é o peróxido-nitrito, que é extremamente danoso. Então, quando a gente fala, gente, de estresse oxidativo, eu estou falando de dano. Mas quando eu falo de estado redox, eu estou falando de todas essas espécies reativas que são de oxigênio e de nitrogênio, que têm papéis super benéficos, mas quando em alta concentração, quando em excesso, a gente vai também ter a potencialidade de gerar dano celular. E quando a gente fala, então, de dano celular, eu estou falando exatamente de estresse oxidativo, de lipoperoxidação, de oxidação de proteínas, de oxidação de ácidos nucleicos, como é o caso do DNA e do RNA. E tudo isso leva a um dano celular que pode, inclusive, gerar apoptose, como a gente viu lá no início do semestre. Bom, seguindo, então, no que inclui, né, todo esse momento de atividade física. Eu continuo me exercitando aqui, gente. Então, tudo isso que eu estou falando ocorre durante o exercício. Eu também tenho que manter a homeostase energética e o estresse energético. Então, como é que eu mantenho essa homeostase energética? A principal enzima responsável por coordenar toda a homeostase energética é a MPK. A gente fala dela desde o primeiro dia de aula. A gente está aqui fechando o semestre e a gente continua falando da MPK. Ela leva uma resposta catabólica geral após a cessação do exercício, incluindo o aumento da captação de glicose e ácidos graxos, a elevação da glicólise e a melhora da atividade mitocondrial. Além disso, a MPK é um potente ativador da autofagia e promove a degradação de proteínas através do sistema ubiquitina-proteassomo, dependente de ATP, para liberar aminoácidos para a produção de energia no músculo, que vão ser utilizados lá no fígado, né, pela gliconeogênese. Então, a MPK induz a autofagia, inibe a mTOR, também induz a captação de glicose, induz a degradação de proteínas, então o catabolismo proteico, né, também pelo sistema proteassomal, e ativa a sirtuína 1. E como é que a MPK ela é ativada? Ela é ativada pelo AMP, que vem justamente, né, desse processo de hidrólise do ATP da contração muscular. Então, à medida que eu vou desenvolvendo o exercício, até o momento que eu chego no seu final, eu tenho essa ativação da MPK cada vez mais presente. Ela tem papéis positivos, mas ela também tem papéis negativos, como vocês estão vendo aqui. Qual é a função da MPK? É garantir que o tecido muscular tenha substrato energético para que ele possa continuar contraindo. Mesmo que para isso eu tenha que consumir as suas próprias proteínas para gerar glicose. Mas ele vai induzir, né? A MPK vai induzir a ativação e a fosforilação do PGC1-alfa, que vai aumentar a biogênese e a função mitocondrial, a oxidação e o transporte de ácidos graxos, o metabolismo de corpos cetônicos, o metabolismo de lactato e a captação de glicose. Qual é o objetivo disso tudo, gente? É ter substratos energéticos para poder manter essa homeostase energética muscular. Mesmo, como eu falei para vocês,
degradando, que eu tenho que degradar proteínas musculares. Então, vocês vejam esse papel dúbio que ela tem, que, na verdade, ela não está querendo preservar a musculatura, ela está querendo fazer com que a musculatura contraia, porque eu estou ativando ela, porque eu estou fazendo exercício, eu estou contraindo e eu tenho que ter substrato energético para repor esse ATP que está faltando. Então, todo o trabalho da MPK é em manter o ATP em altos níveis para que a contração possa continuar, mesmo que seja às expensas do catabolismo proteico do próprio músculo. Outra sinalização que ocorre durante o exercício e que é mediada por substratos e metabólitos. A gente já falou da MPK aqui, ó, que está ativando a autofagia, que está inibindo a mTOR, ou seja, está impedindo a hipertrofia e que está induzindo a degradação de proteínas musculares. Só que, gente, durante o exercício, eu tenho ácidos graxos que estão sendo captados na musculatura, eu tenho glicose que está sendo captado na musculatura, eu tenho aminoácidos, insulina, IGF-1 também. Os aminoácidos que são captados, a insulina e o IGF-1 que vão atuar nos seus receptores de membrana lá das fibras musculares. Qual é o efeito dessas moléculas? Não apenas um efeito como substrato energético, no caso dos ácidos graxos, da glicose e dos aminoácidos. Os aminoácidos estão ativando, é o caso, né, da leucina e do seu metabólito HMB, como a gente viu anteriormente, estão ativando o sistema da mTOR, especificamente o mTORC1. Os ácidos graxos vão ativar PPR-alfa, PPR-beta, PPR-delta, PPR-gama, que são fatores de transcrição. A glicose também tem um fator de transcrição onde ela vai atuar. E qual é o objetivo, então, desses substratos energéticos? Não apenas contribuir energeticamente para que o músculo continue funcionando, mas também regular o metabolismo e promover um remodelamento metabólico, com uma transcrição de genes que respondem a esses metabólitos, a esses substratos energéticos. Eu também tenho a modulação da proteostase, como a gente viu aqui, né? Eu tenho uma inibição da hipertrofia sendo mediada por dois caminhos aqui pela MPK, e eu tenho um estímulo da hipertrofia sendo mediada pela mTOR. Então, vocês vejam como é importante a gente ter essa balancinha aqui, né? Que durante o exercício, ela vai ficar ali respondendo a MPK, induzindo a degradação, respondendo a mTOR, impedindo a degradação, né? Porque a mTOR bloqueia FOXO3. Então, é super importante, e além, né, de estimular a síntese, como a gente já viu exaustivamente. Então, vocês vejam como é super importante ter esses mecanismos de contrabalanço, que o tempo todo os dois estão sendo ativados, mas quem vai ganhar? Depende de tudo que eu fiz antes do exercício. Depende se eu tenho aminoácidos suficientes, depende se eu tenho insulina suficiente, se eu treinei em jejum, por exemplo, não é o caso, né? Eu não tenho essa insulina aqui. Eu não tenho aminoácidos também em grande quantidade se eu estou treinando em jejum. Vocês estão vendo a situação? Eu vou estar estimulando, eu também não tenho glicogênio na musculatura. E, consequentemente, eu vou estar estimulando muito mais o sistema da MPK, levando para degradação. Agora, se eu fiz um bom pré-treino, né? Eu tenho glicogênio lá na musculatura armazenado. Eu tenho aminoácidos em boa quantidade no sangue. Eu tenho insulina, eu vou estimular a mTOR e eu vou inibir a MPK. E, consequentemente, eu vou ter um sistema que está priorizando o anabolismo e impedindo o catabolismo muscular. Tá? Muito importante, gente, a gente analisar dessa forma integrada todo o metabolismo. Tudo isso aqui, gente, a gente foi vendo ao longo do semestre, que a gente está fazendo hoje essa grande integração, né? Como é que estamos indo até agora? Tudo certinho? Então, tá bem, vamos continuar. O músculo também age, gente, como um sensor de oxigênio. Se o consumo de oxigênio ele excede a disponibilidade e a captação de oxigênio, ocorre aqui o que a gente chama de uma hipóxia fisiológica,
ou, mesma coisa, uma fisóxia reduzida, correspondendo a uma queda, então, na tensão média de oxigênio de 30 milímetros de mercúrio para 2, 3 milímetros de mercúrio nas fibras musculares esqueléticas. É o que a gente tem representado aqui do lado direito. Essa redução no aporte de oxigênio, ela vai ativar um fator de transcrição, que é o HIF2-alfa, e que vai aumentar a expressão de PGC1-alfa e ERR-alfa, aumentando a mioglobina e aumentando também a vascularização, induzindo angiogênese, tá? Quando, por outro lado, a gente tem um bloqueio do aporte de oxigênio, por exemplo, um infarto, que vai impedir o acesso do oxigênio na musculatura. Nesse caso, eu tenho ativação do HIF1-alfa. E o HIF1-alfa é um fator de transcrição que reduz os níveis de PGC1-alfa, que inibe mTORC1, gente, que aumenta a via glicolítica e a vascularização também, mas que vão induzir uma diminuição justamente desses dois sistemas que são tão importantes em resposta ao exercício, PGC1-alfa e mTORC1. Então, vocês vejam que uma redução, né, pontual, ou não pontual, uma redução controlada do oxigênio, ela vai ter um efeito positivo. O problema é quando a gente tem uma redução muito intensa e a gente não quer efetivamente que isso aconteça, né? Eu associei ela justamente com o infarto do miocárdio, para vocês terem, né, essa proporção de como é grave essa situação. O estresse térmico, ele também está presente durante o exercício, gente. E ele é natural de certa forma, tá? Então, se a gente for avaliar, né, tudo que induz uma produção de calor no nosso organismo, esse estresse de cisalhamento, né, a atividade mitocondrial, a própria atividade contrátil, né, a liberação e a recaptação de cálcio pelo sistema do retículo sarcoplasmático, tudo isso induz a liberação de calor. E esse calor, gente, ele vai ativar um sistema de recuperação proteica, que a gente já vai ver no próximo slide, tá? Que é todo um sistema de resposta ao mau dobramento de proteínas no retículo endoplasmático e também na mitocôndria, que é causada justamente por esse superaquecimento, tá? Isso vai levar à ativação da HSF1 e do PGC1-alfa, levando a um aumento da expressão do PGC1-alfa, novamente, e de proteínas de choque térmico, que são as chaperonas, tá? O que essas proteínas de choque térmico fazem, né? Em especial da família HSP70, que é uma especialmente, né, muito reativa, que é a HSP72. Elas vão auxiliar no dobramento proteico. E isso por que é importante, gente? Porque esse superaquecimento, ele leva a um má dobramento proteico, essa proteína tem que ser degradada. E isso leva ao que a gente chama de um estresse do retículo endoplasmático. Consequentemente, eu sintetizo uma proteína, eu gastei um monte de GTP, chegou no final, ela foi mal dobrada, eu tenho que degradar ela inteira. Mais gasto de ATP, porque eu tenho ainda que ativar o sistema proteassomal. Então, gente, o que acaba acontecendo? Eu tenho que ter um sistema de resiliente, um sistema que me permita fazer um dobramento correto dessas proteínas. E quem faz isso são justamente as chaperonas. Por isso que é um sistema que vai aumentar a produção de chaperonas com esse intuito, proteger as proteínas, fazendo com que elas tenham um dobramento normal, apesar deste aquecimento com o calor, tá? Então, aqui está mostrada justamente essa ativação, né, das chaperonas por esse sistema de ativação de resposta do retículo endoplasmático da mitocôndria proteínas mal dobradas, que é chamado de UPR-ER e UPR-MT, para manter justamente o dobramento ou a estrutura nativa das proteínas, né, sendo formada de uma maneira correta. Assim, a gente tem uma inibição do sistema de síntese de proteínas para reduzir a velocidade, para fazer com que eu tenha, né, uma síntese mais adequada. Eu também tenho ativação do sistema proteassomal e autofágico, como eu falei para vocês, para eliminar proteínas que estão mal dobradas, porque elas não são, né, funcionais, consequentemente. E eu também tenho ativação da dinâmica mitocondrial, com o aumento da degradação de proteínas, de mitocôndrias pouco funcionais. E isso também vai induzir, então, a mitofagia. Por que isso é tão importante, gente? Para dar aquela
diminuída no ritmo na célula. Então, eu diminuo a síntese de proteínas, eu degrado as proteínas que estão mal dobradas, eu ativo chaperonas que vão auxiliar no dobramento normal das proteínas que estão sendo sintetizadas, mesmo com essa velocidade reduzida, e assim eu vou recompondo a minha célula, impedindo que ela tenha um acúmulo de proteínas disfuncionais, tá? Tudo isso, gente, aconteceu enquanto eu estava me exercitando, até chegar num ponto em que eu tenho uma exaustão central, com uma modulação dos meus neurotransmissores. Catecolaminas aumentam a minha vontade de fazer exercício, né? Enquanto que serotonina, dopamina e adenosina dão aquela baixada, relaxam, né? Diminuem a minha vontade de fazer exercício. Então, esse equilíbrio entre esses neurotransmissores, na exaustão, quem vai ganhar? Todos os neurotransmissores que querem que a gente descanse, que querem que a gente relaxe. O que está associado a essa modulação dos neurotransmissores? A hipertermia, a hipoglicemia, a desidratação, os níveis, né, relativos de oxigênio e CO2 que a gente tem e que vão chegar no sistema nervoso central. Isso depende também da nossa, obviamente, respiração e utilização de oxigênio pelo músculo. Dos metabólitos que estão sendo formados pela musculatura, as exercinas especialmente, né? Da nossa excepção, da nossa sensação de dor e da motivação dessa nossa, né, confiança de continuar e querer continuar a fazer aquele exercício até chegar à linha de chegada. Então, gente, olhando para esses fatores, o que a gente pode fazer para não entrar em exaustão? Porque a exaustão, gente, ela é esse processo que depende de uma percepção crescente de um esforço subjetivo, que pode, em certa medida, ser influenciado e superado pela força de vontade e pela motivação. Se eu tiver em hipertermia, eu posso melhorar a minha hidratação, né? E, consequentemente, suar mais e aí diminuir a temperatura. Isso também vai resolver o problema da desidratação. Se nesse meu hidratante eu colocar, né, não só água, mas eu colocar também sais minerais, que são importantes, como é o caso do sódio, para a gente ter uma reposição eletrolítica. Se eu colocar glicose, dextrose, colocar outras fontes de carboidratos que vão me dar uma sobrevida e fazer o meu cérebro entender que eu tenho energia, porque a gente tem receptores na língua mesmo, né, na mucosa bucal, que vão dar essa indicação para o cérebro de que eu tenho glicose entrando no meu sistema, no meu organismo. Então, a gente pode sim, gente, modular a exaustão com estratégias internas, mentais, e com estratégias externas, como eu falei para vocês. A hidratação, a reposição eletrolítica, a reposição de carboidratos, ela é muito importante para modular a exaustão também. Eu não sei se vocês já identificaram, mas muitos atletas, eles não tomam água toda vez, né? Muitas vezes eles fazem um bochecho e cospem, né, o líquido que eles tomaram. Porque a gente não precisa, a gente não deve, na verdade, né, superidratar. Mas a gente dando essa sinalização, né, que a gente tem glicose entrando no nosso organismo, já é suficiente para o nosso cérebro entender que eu tenho substrato energético e que eu não posso parar de fazer exercício. E assim eu consigo sobrepor esse processo exaustivo que está se desenvolvendo no meu sistema nervoso central. Por outro lado, eu tenho a fadiga. A fadiga, gente, ela já vai ser dependente do que está acontecendo na periferia, na musculatura, né? Como a gente está vendo aqui. Então, as vias fisiológicas que resultam numa capacidade reduzida e, em última análise, numa incapacidade de contração muscular, independe da motivação e da força de vontade. Por mais que eu queira, se eu tiver esse tipo de alteração que leva à fadiga, um acúmulo de produtos, né, como é o caso da amônia, a gente já falou isso anteriormente, a depressão de substratos energéticos, já não tenho mais glicogênio, não tenho glicose sanguínea, não tenho substrato energético suficiente para manter. A suprimento de oxigênio também está reduzido. Eu estou, né, com a respiração muito ofegante, eu não estou conseguindo continuar. Eu tenho um acúmulo de espécies reativas de oxigênio que já estão começando a danificar as minhas moléculas das minhas fibras musculares. Eu tenho uma desregulação da homeostase do cálcio e também do acoplamento de excitação e contração. Então, eu tenho uma alteração
hidroeletrolítica aqui, né? Ela tem uma desregulação de cálcio, de sódio, de potássio, de cloro. Já não tem mais o que fazer, gente. Eu entrei em fadiga, e aí, quando a gente tem a fadiga, é impossível manter atividade contrátil e a gente vai parar, tá? Por mais que a gente ainda tenha força mental, fisiologicamente, a gente tem esse impedimento. E quando a gente fala especificamente, né, das espécies reativas, eu tenho espécies reativas de oxigênio e espécies reativas de nitrogênio novamente. Elas vão atuar bloqueando a recaptação de cálcio. Elas vão atuar bloqueando a contração muscular, reduzindo a atividade da miosina, no caso das espécies reativas de nitrogênio. Elas vão atuar bloqueando a transmissão colinérgica. Gente, acabou, né? Não tem o que fazer nesses casos. Aumentando a nocicepção, ou seja, a sensação de dor insuportável que eu não consigo mais dar nenhum passo. No caso das espécies reativas de oxigênio, eu vou dessensibilizar as proteínas que recaptam cálcio. Eu vou inibir a sódio-potássio TPase. Então, eu tenho todo esse desequilíbrio eletrolítico de cálcio, de sódio e de potássio. É impossível dar seguimento à atividade. Mas, como eu falei anteriormente, não é sempre assim. Inicialmente, o aumento das espécies reativas, ele leva a um aumento da força e um aumento da performance até um ponto limite. Quando ele atinge esse limiar crítico, a gente tem, então, a oxidação de proteínas aqui, como a gente está vendo, né, das mais diversas, e, consequentemente, leva a todo esse desequilíbrio, principalmente eletrolítico, né, mas também de indução da nocicepção e bloqueio, né, da transmissão sináptica, e a gente não tem mais agora condições de continuar contraindo a musculatura. Tá? Então, as espécies reativas, elas têm um papel bem importante, né? Junto com essa falha energética que acontece por falta de ATP para suprir a demanda que a gente precisa no exercício. Como estamos até aqui, gente? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo certo? Ótimo. Então, eu terminei o exercício, né? Fadiguei, terminei. Tomara que eu tenha conseguido cruzar a linha de chegada, né? Nesse momento. Agora, a gente precisa reparar a musculatura. Quais são essas interações multicelulares que a gente tem no reparo? A gente viu isso, né, ao longo da disciplina. Quando eu termino um exercício, eu tenho um programa pleiotrópico e altamente coordenado de reparo, regeneração e reabastecimento que é iniciado. Eu vou depender não apenas das minhas fibras musculares, que vão começar a induzir mitofagia, autofagia, como eu coloquei aqui para vocês, sarcomerogênese, reparo dos sarcômeros, mas eu também tenho todo um sistema imunológico que é ativado. Eu também tenho as células satélites que são ativadas para que esse reparo possa acontecer. E como a gente já viu, então, lá na aula de reparo, né, muscular, quando eu tenho uma ruptura do sarcolema, então eu tenho um dano muscular, ou mesmo só com a contração eu já tenho, né, a liberação de uma série de moléculas, né, que vão induzir uma atração do sistema mononuclear. Então, eu tenho atração de neutrófilos num primeiro momento, atração de monócitos num segundo momento, e que juntos eles vão induzir a formação de muitas proteínas pró-inflamatórias, citocinas, interleucinas, leucotrienos, prostaglandinas, espécies reativas de oxigênio. Esse ambiente super pró-inflamatório, ele vai ativar essa resposta neutrofílica e macrofagocitária do tipo 1. Então, eu tenho macrófagos do tipo 1 atuando aqui, né, derivados dos monócitos que vieram do sangue. Eu vou ter uma fagocitose generalizada de todos esses debris celulares, né? Eu vou induzir apoptose também, né? Porque isso também vai acontecer. É aquele ambiente caótico que se forma. Mas, ao mesmo tempo, eu começo a atrair, proliferar e ativar células satélites.
E essas células satélites, nesse ambiente super pró-inflamatório, elas vão começar a se mobilizar, então, para regenerar a musculatura. Quanto tempo dura toda essa mobilização inflamatória, que também é dolorosa, e é por isso que a gente sente tanta dor, né, depois de uma atividade muito intensa? Em torno de 48 horas. 48 horas, eu começo a ter agora a atração de monócitos que vão se polarizar em macrófagos do tipo 2, que vão começar a produzir derivados do EPA, resolvinas, maresinas, citocinas anti-inflamatórias, como é o caso da interleucina 10. E isso, gente, leva a um bloqueio dessa ativação das células satélites e desenvolve, então, a sua diferenciação para que a gente tenha a recomposição das fibras musculares, ou no caso da hipertrofia, a gente vai ter a indução da fusão dessas células satélites com as fibras musculares já existentes, para que possa acontecer, então, a transferência de mionúcleos. Então, eu posso tanto formar fibras novas, se for necessário, quanto, né, simplesmente a transferência de mionúcleos, que é um processo mais simples e que acontece sempre, né, em resposta a a contração muscular naturalmente, né? Eu não preciso ter uma lesão muscular para isso acontecer. Mas os mecanismos, eles são muito parecidos, o que vai mudar realmente é essa intensidade toda, né? De acordo com a intensidade do dano que eu induzi inicialmente na musculatura. Esse processo todo, gente, de recuperação muscular, ele vai levar 1, 2 semanas, até 3 semanas, né? Dependendo da intensidade que a gente tem. Sendo que os 2 primeiros dias são aqueles dias dolorosos, né? Em função desse infiltrado inflamatório que a gente tem, e esse processo pró-inflamatório realmente muito intenso, né? Mas ele logo ele vai evoluir. E aí a gente tem essa resolução da inflamação, o remodelamento, nessa fase de reparo e remodelamento, que ela vai sobrepor a primeira fase, que é essa fase muito destrutiva. E, consequentemente, a gente não está mais sentindo dor, então, nessas fases subsequentes. Bem? Eu também tenho reabastecimento muscular, né? Junto com a recuperação muscular, eu vou fazer um pós-treino adequado, eu vou ingerir glicose, eu vou ingerir ácidos graxos, aminoácidos, e isso vai induzir, então, a reposição de triacilgliceróis nas gotículas intracelulares, vai induzir a reposição de glicogênio, eu vou sintetizar proteínas miofibrilares, proteínas mitocondriais, e, consequentemente, eu tenho toda essa recuperação das fibras musculares, metabolicamente falando também. Nesse sentido, o PGC1-alfa ele tem um papel muito importante, né, nessa captação de glicose, na oxidação de ácidos graxos e na atividade mitocondrial. E a recuperação, o sono, né, a regeneração muscular, a reidratação, também tem esse papel associado com o PGC1-alfa, aumentando, então, a lipogênese, né, e a concentração tanto de estoques, né, de triacilgliceróis intramusculares, quanto também os estoques de glicogênio. Então, vocês vejam o quanto é importante esse processo regenerativo, de reabastecimento, de reidratação, que ocorre depois, né, de uma atividade física. Então, depois de um treino, depois de uma competição, a gente precisa descansar, a gente precisa repor, a gente precisa reidratar. E tudo isso, gente, como a gente viu inicialmente, é dependente do nosso ritmo circadiano. A gente tem um relógio central, né, que está lá no nosso sistema nervoso central, mas atualmente, né, mais recentemente, a gente mostrou que esse relógio central, ele não está só no sistema nervoso central. A gente também tem um relógio no nosso músculo esquelético. A gente, na verdade, tem um relógio circadiano em todas as nossas células, que vai modular a contração muscular, o metabolismo energético e que vai modular, gente, todos os genes, todas as proteínas que estão associadas com o exercício. Então, PGC1-alfa, PPAR-alfa, mTOR, PPR-beta, delta, CREB, AMPK, HIF1-alfa, SIRT1, NF-κB, NFL2L2, eu não falei dele, mas ele aparecia em alguns slides. Todas essas proteínas aqui, gente, não são proteínas que respondem ao exercício. A gente acabou de falar de todas elas. E
vejam aqui, elas estão influenciando na expressão de cry, per, bemol e clock. Que proteínas são essas? São as proteínas que regulam o nosso ritmo circadiano. Durante a noite, a gente tem um máximo de expressão de clock e bemol 1, que são fatores de transcrição, se ligam nos promotores gênicos e aumentam a expressão de per e cry e outras proteínas que estão associadas com o período diurno. Essas proteínas bloqueiam o período noturno e, ao mesmo tempo, elas vão levar a expressão gênica de bemol e clock, que são as proteínas do período noturno. Ou seja, esse ciclo de expressão, ele é regulado interligadamente, fazendo com que as proteínas do ciclo noturno induzam a síntese do ciclo diurno e que as proteínas do ciclo diurno induzam a síntese das proteínas do ciclo noturno. E assim a gente tem o nosso ritmo circadiano perfeitamente regulado. Onde? No cérebro, onde? Nas fibras musculares também. E isso, gente, vai impactar todos esses genes que estão aqui, que são responsáveis pela ubiquitinação, autofagia, miogênese e diferenciação de células satélites, glicólise anaeróbica, biogênese mitocondrial, homeostase energética e lipídica, transição de fibras musculares, oxidação de ácidos graxos, sensibilidade à insulina, captação de glicose estimulada por insulina ou exercício, como a gente já viu, secreção de miocinas, angiogênese, inflamação, resposta metabólica. Gente, eu estou regulando a função do músculo esquelético, a plasticidade de fibras, a adaptação ao exercício pelo ritmo circadiano. Então, vocês vejam que é uma regulação bidirecional, porque o exercício regula a expressão dos genes diurnos e noturnos e, ao mesmo tempo, esses genes diurnos e noturnos regulam a expressão dos genes associados ao exercício. E aí, gente, a gente precisa respeitar o nosso ritmo circadiano. E a gente precisa treinar no momento em que a gente está mais ativo. Vários estudos têm mostrado isso. Se a gente fizer o nosso treinamento mais intenso do dia, no momento em que a gente está mais ativo, no meu caso, é no momento vespertino, eu vou extrair o melhor da minha performance, porque eu vou ter as minhas vias de sinalização relacionadas ao exercício mais ativadas justamente por per e cry, que são os genes que estão associados ao período diurno. Tá? Vocês respeitam o período diurno e noturno de vocês? Vocês fazem um treinamento que está associado ao ritmo circadiano de vocês? Coloquem ali no chat para eu saber. Ou vocês nunca tinham pensado nisso? Primeira vez que vocês pensam nisso? Com a aula é mais complicado, é verdade, né? Às vezes os nossos compromissos diários se impõem ao nosso ritmo circadiano, né? Mas nas férias, façam uma tentativa. Para a gente já ir se encaminhando, então, gente, para o final da aula e para o final do semestre, que já me deixa, né, um pouco triste de terminar esse semestre que foi tão maravilhoso na companhia de vocês, eu queria mostrar para vocês esse slide que mostra essa visão integrativa dos mecanismos moleculares. Olha de quanta coisa a gente falou aqui, gente. A ação do exercício, ela é integrada e coordenada. A gente tem essa mecanosensibilização da membrana, insulina, IGF-1, a mobilização, obviamente, né, do cálcio pela sinalização, pela acetilcolina, a mobilização de cálcio também, né, de MP cíclico pela beta-adrenalina, pelos receptores beta-adrenérgicos, né, pela norepinefrina e pela adrenalina também. Todas as
exercinas que são produzidas, adipocinas, hepatocinas, osteocinas, adipocinas, de novo, né, adiponectina é um exemplo, as próprias miocinas, né, que atuam de uma forma autócrina ou parácrina, esse conjunto gigante de moléculas que vai induzir uma série de vias intracelulares centralizadas aqui na MPK, centralizadas na mTOR, né, como esses dois grandes sistemas enzimáticos de vias de sinalização que respondem ao exercício aeróbico, ao exercício de força, induzindo a modulação de milhares de genes. Essas vias, gente, elas não são exclusivas, né? A integração e a coordenação espaço-temporal dessas vias, as redundâncias funcionais que a gente tem, contingências alternativas, a especificação e a coordenação dos efeitos e adaptações como consequência, em particular em contextos crônicos, ainda são compreendidos num nível muito rudimentar. A gente tem tantas vias que são ativadas, tantas regulações, modulações positivas, modulações negativas, que a gente ainda não consegue ter um entendimento completo do efeito do exercício. O que a gente sabe é que ele é muito amplo, ele é muito rico e ele vai modular muitas coisas no nosso organismo. O remodelamento das unidades motoras, a contratilidade, né, o tipo de fibra que a gente tem, mais oxidativa, mais glicolítica, essa interconversão de fibras que a gente ainda tem muito a aprender, toda a regulação metabólica, de vascularização, de proteostase, de autofagia, as miocinas e os metabólitos que estão sendo produzidos e que são liberados para todo o organismo, né, induzindo esses efeitos sistêmicos, seja por exossomos ou não. Olha a quantidade de efeitos que a gente tem. E a gente ainda entende muito pouco. O que a gente sabe é que é impossível de substituir os benefícios do exercício por uma pílula, por uma molécula, né? Como algumas empresas farmacêuticas muitas vezes tentam fazer. A gente sabe que não existe a pílula do exercício, né? O exercício, ele é trabalhoso, a gente precisa levantar, colocar uma roupa, né, de atividade física, muitas vezes sair de casa ou então em casa mesmo fazer alguma atividade, mas a gente precisa se mobilizar. A gente precisa levantar da cadeira, levantar do sofá e fazer alguma atividade, né? E mesmo às vezes sentado numa cadeira, como é o caso de uma cadeira de rodas, a gente consegue fazer atividade. Então a gente tem exemplos, né, de influenciadores que mesmo em cadeira de rodas conseguem fazer coisas incríveis. Vocês provavelmente acompanham, né, o Fernando, que é um ex-Big Brother, né? E ele sofreu um acidente gravíssimo e ele ficou, né, com uma limitação muito intensa e ele está em cadeira de rodas e ele não se deixou abater. E hoje ele é um atleta de altíssimo nível, né? De altíssimo nível. Então, assim, não existe desculpa para a gente não encontrar a nossa atividade física preferida, não encontrar a nossa modalidade de exercício preferida. O que a gente precisa fazer é testar, até que a gente encontre um que a gente gosta e se dedicar e fazer, ter motivação, né? Ter esse willpower, né? Para a gente levantar e fazer essa atividade, porque ela traz muitos benefícios. A gente viu aqui ao longo de todo esse semestre a quantidade de benefícios que a atividade física traz, né? Eu espero que eu tenha pelo menos motivado um pouquinho cada um de vocês, né? Volta e meia vocês me trazem os relatos pessoais que são realmente muito recompensadores para mim, de ver o quanto vocês estão motivados em fazer atividade física, incluindo a família de vocês, atendendo, né, os pacientes que vocês vão atender no futuro como profissionais também, e conhecendo a importância do exercício, conhecendo todos os mecanismos que estão relacionados aos benefícios que o exercício traz, em todos os níveis, né? Desde, né, de percepção corporal, né, de melhora da saúde física, da saúde metabólica, mental também. São tantos benefícios, então espero que eu tenha motivado um pouquinho vocês com todo esse conhecimento que a gente desenvolveu juntos ao longo do semestre. E existe, né, hoje, cada vez mais, um estudo que vai tentar avaliar esse contexto amplo do exercício, né? E para isso surgiu, então, esse novo termo que é a esportômica, né? A recente explosão de tecnologias ômicas nas ciências do exercício também proporcionou novas oportunidades para mapear a complexidade e a interligação das redes biológicas subjacentes às respostas específicas dos tecidos e aos benefícios sistêmicos do treinamento físico. Embora existam algumas evidências que sugerem que uma solução ômica combinada facilitará enormemente a descoberta da influência genética e não genética, né,
principalmente epigenética no desempenho esportivo, na resposta ao treinamento, na predisposição a lesões e outros determinantes potenciais do desempenho humano bem-sucedido, esforços colaborativos em larga escala, envolvendo coortes fenotípicas bem definidas, serão essenciais para que grandes progressos sejam feitos no campo do desempenho esportivo de elite, mas não apenas de elite, como a gente viu aqui ao longo de todo o semestre. Então, existe hoje um consórcio de transdutores moleculares de atividade física, conhecido como MOTPAC. É um estudo multicêntrico focado nos Estados Unidos sobre os efeitos de duas formas diferentes de exercício, treinamento de força e de endurance, em indivíduos de diferentes idades e sexos, bem como em indivíduos sedentários e bem treinados. Os objetivos são estudar a resposta ao exercício em todo o corpo e em níveis moleculares e celulares, identificar as bases, então, moleculares que podem ser responsáveis pelo processo adaptativo e pela variação entre os indivíduos. Fornecer um mapa de moléculas e vias biológicas subjacentes aos efeitos sistêmicos do exercício agudo e crônico. Vocês podem acompanhar os resultados nesse site que eu coloquei aqui para vocês. Já tem alguns artigos publicados, né? E esse material eu fui trazendo para vocês ao longo do semestre. Eu espero que vocês, se tiverem interesse nessa área, possam utilizar como uma fonte também de conhecimento. E olhando para o futuro, né? A gente tem o treinamento personalizado utilizando esses sensores vestíveis, né? Do inglês wearables. Então, esse conceito, né, no esporte ele é amplo e inclui qualquer sistema de coleta de informações que um atleta possa usar ou carregar enquanto participa de ambientes normais de treinamento e competição. Os wearables são projetados para ajudar os atletas a atingir as suas metas de condicionamento físico e desempenho desejado, ajudando a criar um micro e um macro ambiente e um estado fisiológico ideal para o conforto, para facilitar melhores desempenhos, fornecendo informações em tempo real sobre o ambiente e o estado do atleta. Então, esses vestíveis, né, esses sensores, eles vão detectar tanto coisas externas quanto coisas internas. E a resposta que a gente tem ao ambiente e ao exercício que a gente está fazendo. Vejam a quantidade, né, que a gente tem aqui, é infindável, né? A gente tem uma quantidade gigantesca. No que diz respeito, então, ao monitoramento do atleta, esses sensores eles fornecem informações sobre 4 grandes domínios. A carga interna, representando as respostas psicofisiológicas a uma determinada carga externa. E normalmente é determinada, então, pela medição da frequência cardíaca, do consumo de oxigênio, o lactato sanguíneo e avaliações do esforço percebido também, é bem importante. O segundo aspecto que é avaliado é a carga externa, determinada pelas demandas físicas associadas a um determinado estímulo, monitorada por sistemas globais de navegação por satélite, unidades de medida inercial ou transdutores lineares ou angulares, que fornecem medidas relacionadas à distância percorrida em determinada velocidade, aceleração, desaceleração e mudança das forças de direção também. O terceiro aspecto avaliado é o bem-estar, monitorado, então, por escalas subjetivas relacionadas à fadiga, dor muscular de início tardio, estresse, qualidade do sono e o estado fisiológico. E o quarto item avaliado é a prontidão, avaliada por medidas de variabilidade da frequência cardíaca, recuperação da frequência cardíaca e variações nos resultados nos testes de protocolos de testes neuromusculares ou submáximos ou máximos selecionados. Então, vocês vejam que ele é bem amplo, né? A gente está avaliando a nossa resposta, mas a gente está avaliando o ambiente, a nossa percepção, tudo isso para que a gente tenha uma descrição muito detalhada de como a gente reage àquele treinamento. E, com base nisso, poder planejar um treinamento personalizado que vai melhorar o nosso desempenho no futuro também. O nosso e o de atletas, né? E dos atletas que estão aqui. O conhecimento das relações entre cargas de treinamento interna e externa tem o potencial de melhorar, então, a prescrição de treinamento, a periodização e o gerenciamento do atleta por meio de uma avaliação detalhada da fidelidade e eficácia também que esse treinamento está dando. O futuro, então, da ciência do exercício para abordagens seguras, baseadas em evidências e personalizadas também, ela depende de muitos aspectos, né? Organismos modelo, como é o caso de animais, culturas celulares, biologia molecular, computacional, podem fornecer insights sobre relações causa-efeito, epistasia, que é a inibição gênica, etiologias e mecanismos, complementando os estudos em voluntários humanos.
os dados de grandes grupos que estão disponíveis, então, devido ao uso de sensores vestíveis, bem como aqueles obtidos do feedback de atletas e treinadores, revelarão caminhos a serem explorados na personalização do treinamento. O atleta molecular, então, deve, além disso, ser informado pela psicologia desportiva, por exemplo, no que diz respeito à motivação, à perseverança, conformidade e adesão ao treinamento, as ciências nutricionais, a cronobiologia, a investigação do sono e a outros campos de relevância para o treinamento. Finalmente, todo esse conjunto de informações que é multidisciplinar, como a gente está vendo aqui, né? Ele poderá ser utilizado em intervenções com treinamento para prevenção e tratamento de inúmeras doenças. Então, essa medicina do exercício, ela não vai beneficiar só atletas, ela vai beneficiar também a saúde da população. O conhecimento, gente, ele tende, né, a trazer muitos benefícios em longo prazo para a saúde populacional e em populações específicas e aumentando o tempo de vida e uma vida com mais qualidade, né, mais saudável, é o que todo mundo quer. E eu termino a minha aula e termino esse semestre, gente, agradecendo vocês em todos os idiomas possíveis. Foi realmente, assim, muito recompensador para mim ter o acompanhamento de vocês nesse semestre. Gostei muito da participação de todos vocês nas aulas. Eu senti a turma sempre, assim, muito motivada, participando, perguntando, interessada. E para um professor, gente, não existe nada mais recompensador. Eu vou chorar, olha coisas. Imagina se eu estivesse presencialmente. Nada mais recompensador do que isso, gente. Ver vocês, assim, participando, motivados, sabe, com interesse, né, nos assuntos que eu estou trazendo para vocês e aplicando isso na vida de vocês. Acho que é o mais importante, né? Usando todo esse conhecimento que a gente foi construindo juntos ao longo do semestre para melhorar a qualidade de vida de vocês, da família de vocês e futuramente, né, de todos os atletas que eu espero que vocês atendam. Eu sei que nem todos vocês, né, vão ir para esse campo, né, do conhecimento, para a bioquímica do exercício, bioquímica da nutrição esportiva, mas eu espero que muitos de vocês pelo menos apliquem na própria vida, que já é um ganho enorme, né? De qualidade de vida e de benefício para as próximas gerações também, tá bom? Muito obrigada, gente, por ter me acompanhado ao longo de todo esse semestre. Ai, obrigada. Sora, eu que te agradeço por esse semestre, foi muito bom mesmo. Aprendi muito contigo e pode ter certeza que é um conhecimento que eu vou levar para a vida inteira. Que legal, fico muito feliz. Façam propaganda para os colegas de vocês que não fizeram a disciplina ainda. Eu adoraria ver essa turma sempre cheia e fico muito feliz com todo esse carinho também de vocês nas mensagens aqui. Obrigada, gente. Fico muito, muito feliz mesmo. Bom, como nós estamos terminando a nossa disciplina hoje, isso significa que na semana que vem, na terça-feira, nós não teremos aula e vocês têm esse tempo disponível para finalizar o trabalho de vocês, que precisa ser entregue na quinta, correto? Então, terça-feira vocês têm 2 horas de aula disponíveis para dar o último retoque no trabalho, finalizar. Quinta-feira é o prazo de entrega, tá? Vocês já têm ali no Moodle ativado, né? O link para vocês adicionarem. Vocês vão colocar o link do YouTube junto com a apresentação de vocês dos slides. Vocês podem colocar no primeiro slide ou no último slide, né? Coloquem ali o link do YouTube, que daí eu consigo acessar ele para colocar também no Moodle depois, para os colegas de vocês poderem né, utilizar o vídeo para poder assistir e dar, né, colocar ali seus comentários, suas perguntas, suas reflexões sobre o trabalho. Isso, lembrando, né, também é contado na nota de vocês, no conceito final do semestre, é a participação, e ela, se eu não me engano, conta com 20%, eu acho, né? Tá lá no Moodle a descrição do detalhamento, né, da pontuação, mas é uma pontuação bem importante, gente. Então, não deixem de participar dos vídeos dos colegas, porque a nota ela é composta, né, pela apresentação de vocês, pelo conteúdo em si que vocês estão apresentando e pela participação que é dada, né, tanto pela participação em aula ao longo do semestre, quanto nos vídeos também no finalzinho ali do semestre, tá bom? Muito obrigada, então, gente, pela participação de todos vocês. Nos vemos, né, pelos corredores da FAMED no próximo semestre.
A gente não vai mais se ver, mas eu ainda não vou desejar boas férias, porque vocês têm muito trabalho até o final do semestre. Então, boas férias é só lá quando eu enviar o conceito final, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau.